se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz e graça, queridos. Tudo bem? Boa noite. Estão bem? Não tem como não estar, né? Se hoje a gente viu que a presença do Espírito Santo foi real, de forma a qual ela impacta os corações. Uma coisa eu aprendi, que não é uma pregação, não é um louvor, só pelo fato de ser comovente, emocionante, que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, ela é real aqui neste lugar. O Espírito Santo está trabalhando de forma sobrenatural. E ao longo desses dias, queridos, nós temos observado como o Espírito Santo tem trabalhado. E tem sido algo surpreendente. Tem sido algo que nós podemos sentir. No início desse mês, começou-se a tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. Na sexta-feira, nós ministramos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, já reportando o agir e como ele age na vida daqueles que se colocam na presença do Senhor. E nesta noite, eu gostaria de ministrar, mas por incrível que pareça, irmãos, eu preparei e eu estou tentando abrir aqui, não está abrindo. Mas, olha só, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu estava no parque, a parte da manhã eu comecei a fazer um propósito. Eu comecei a falar assim, olha, eu quero levar a minha vida a um nível de profundidade e conhecimento do Senhor para um nível mais profundo. Eu quero sair do raso, eu quero sair do superficial. Chega um momento na vida do cristão que ele precisa experimentar algo novo. Ele precisa viver o sobrenatural de Deus. Ele precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos afirma que nós somos templo do Espírito Santo. E se logo nós somos templo, ele habita em nós, eu tenho que ouvir quem está morando aqui dentro. Eu tenho que sentir a presença dele. Eu tenho que estar conectado com ele. E aí, nesta manhã eu falei, Senhor, eu queria ouvir a tua voz, eu queria que o Senhor me desse uma palavra para quando eu tivesse a oportunidade de ministrar, eu pudesse ministrar acerca de algum tema. E aí o Senhor me deu um tema para que eu pudesse ministrar. E hoje nessa linha tecnológica a gente pega, a cabeça da gente é um pouco falha, né? Às vezes a gente vai, se a gente não anotar as coisas, daqui a pouco fica difícil para a gente poder estar lembrando. E eu comecei a criar esse hábito de estar sempre anotando tudo para que a gente não perca. Mas nessa noite eu estou tentando abrir aqui meu computador e não está abrindo. Bom, e aí agora o que eu tenho que fazer? Espírito Santo, foi o Senhor que me deu a palavra. Então é o Senhor que vai me trazer a memória. Então que hoje eu vou ministrar, Senhor, eu falei para ele, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para ser instrumento. E quando nós somos instrumento, nós nos deixamos ser usados pelo Senhor. E nessa noite, queridos, o Senhor me deu uma palavra. E essa palavra é: esse vale não é para a sua morte, e sim para aperfeiçoar o poder de Deus em sua vida. E eu vou fechar porque eu já não consegui abrir, então. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E eu perguntando ao Senhor, Senhor, quando nós passamos pelo vale, quais são as lições que o Senhor quer nos ensinar? E o Senhor começou a me explicar algumas lições. Salmo de número 84 fala sobre a peregrinação do povo de Israel que estava fora de Jerusalém, que vinha para poder ir para a casa do Senhor, para poder oferecer sacrifícios de louvores ao Senhor. Quando eles passavam, saíam das suas cidades e iam para Jerusalém, eles passavam pelo vale, eles passavam por um deserto.
E é bem conhecido. Eu lembro que uma vez eu vi o evangelista Jaziel pregar aqui sobre o Vale de Baca. E no o Salmo de número 84 vai falar sobre o Vale de Baca, sobre os peregrinos que passavam para poder sair das suas cidades para ir até o Vale de Baca. E esse vale é um vale que ele representa a escassez. Ele é um vale que ele representa na vida do cristão o momento a qual o cristão passa pela escassez, pelas lágrimas, pelas dores. E nesse vale é interessante que cresce uma árvore que ela exala um cheiro muito bom, um cheiro, um bálsamo. E esse bálsamo, ele servia, quando as pessoas passavam, elas sentiam aquele cheiro, aquele aroma, e aí ativava no cérebro uma sensação de bem-estar. Então, quando eles estavam passando pelaquele local deserto, pelaquela dificuldade que eles estavam passando, o Senhor mandava um bálsamo. É interessante que quando a gente traz para os dias de hoje, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, de luta, de escassez, o Senhor sempre manda um refrigério para as nossas vidas. O Senhor não nos deixa passar pelo vale desamparado. E todos aqueles peregrinos, quando passavam por ali, eles sentiam esse aroma e eles eram confortados. Olha só como o Senhor faz, querido. Nós estamos passando pelo vale, mas o Senhor tem cuidado de nós, mas o Senhor tem nos sustentado. E eu falando com o Senhor, e o Senhor falando: olha, isso é para aperfeiçoamento dos santos. E eu falei: Senhor, me fala mais. Aí ele falou: olha, o vale da doença. Relembre comigo, a mulher do fluxo de sangue gastou tudo quanto tinha. Naamã, o oficial, tinha poder, tinha dinheiro, mas passou pelo vale da doença. Passou por um vale a qual muitas pessoas acabam passando. São desenganadas às vezes pelos médicos. Um câncer, uma doença, a qual o médico olha e fala: não tem jeito. Aí é onde entra o poder de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo quanto tinha, foi em todos os médicos e não tinha mais jeito, até o momento que o Senhor Jesus apareceu na vida dela. Quando Jesus entra no caminho, quando Jesus entra no quadro, aquilo que o médico não pode fazer, Lucas 1,37, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então nós vemos o poder de Deus sendo aperfeiçoado no vale. Nós passamos por esse vale para compreender o poder de Deus. Eu me recordo, eu tinha bronquite asmática, e na maioria das vezes, quando chegava esse tempo, essa mudança de clima, irmãos, eu passava muito mal, ao ponto de algumas vezes eu ir para o hospital. E teve um dia que eu fui para a UPA, nessa época tinha uma UPA lá na Candangolândia, e eu fui para essa UPA, eu estava de carro, e eu chegando próximo da UPA, eu comecei a passar mal, veio a falta de ar, eu não consegui parar o carro, quase que eu bati o carro, foi uma situação assim, sabe, eu estava sozinho, e aí eu me vi muito doente, e eu me recordo até hoje. Teve um dia que teve um culto, e nesse culto foi dito assim: olha, quem está enfermo, quem está doente e crê que Deus pode curar nessa noite, vem aqui à frente. Irmãos, eu abaixei minha cabeça e falei assim: Senhor, essa bronquite asmática eu vejo muita gente que não cura, vai passando o ano, vai tratando, usa os medicamentos, mas não tem cura. E eu não aceito, Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu não aceito sair daqui nessa noite sem ser curado. Eu fiz a oração desse jeito, irmãos. Fui lá na frente, recebi a oração. Quando eu saí de lá, isso vai fazer 9 anos agora.
nunca mais eu tive uma crise de asma. Nunca mais eu passei pelo que eu passei. Vem essas gripes, né, que a gente acaba passando, mas Deus abençoe. Mas eu vi o poder de Deus na minha vida me curando. Eu vi o poder de Deus na minha vida, vi o poder de Deus curar o meu filho, Samuel. Samuel, quando era pequeno, contraiu uma doença, foi para o hospital, e a gente orando e clamando ao Senhor. Nós passamos pelo vale, e nesse vale, o que aconteceu, irmãos? O vale é para que a gente possa se achegar mais próximo de Deus, para compreender o poder de Deus nas nossas vidas. E você pode ver, irmãos, todas as vezes que o cristão está no vale, é o momento que ele mais se achega a Deus, é o momento que ele mais busca a Deus. No vale, o cristão aprende a ser humilde, o cristão aprende a generosidade, ele aprende o amor, ele aprende a compaixão, ele aprende valores que outrora a gente não aprendia. Um outro vale que o Senhor permite passar, que é bem representado, tipificado no Salmo número 23, o vale da sombra da morte. Quantas pessoas não já passaram por esse vale? Quantas pessoas não já passaram próximo da morte? Mas o Senhor não permitiu. E aí eu trago alguns exemplos. O exemplo do rei Ezequias, estava à beira da morte. Imagina só, chega alguém para o rei e fala assim: ó rei, prepara a tua casa, você não vai passar desses dias, você vai morrer. Imagina o médico chega e dá um diagnóstico desse: ó, organiza aí, vai falando com a família aí, porque tem jeito mais não. E aí vem a mão do Senhor e restaura e tira do vale da sombra da morte. E muitas das vezes, irmãos, nós pegamos um exemplo de quem até chegou a morrer, Lázaro, mas o Senhor esperou um momento. Para quê? Para que o poder dele se aperfeiçoasse ali, para que as pessoas vissem a glória de Deus sendo derramada ali naquele local. E nós vimos isso hoje. Quantas pessoas já se livraram de vários acidentes que poderiam ter levado à morte? Eu mesmo, quando casei, fui visitar, a gente foi num casamento, casamos no mês de julho, logo depois nós fomos num casamento da tia da minha esposa lá na Bahia. A gente chegando perto, irmãos, da cidade da Barra, na Bahia, meu sogro pediu para, eu estava dirigindo, meu sogro pediu para assumir o volante para ele terminar de chegar, deixei ele terminar de chegar. Numa curva ele perdeu a direção do carro, numa curva, o carro ia entrando, ia batendo de frente no meio do ônibus, o ônibus estava passando, a gente ia bater de frente do ônibus. Consegui botar a mão, Deus ali puxou, a gente virou, capotou, o carro capotou. Irmãos, o carro ficou destruído o carro. Para que os irmãos tenham noção, nós ficamos conhecidos na cidade como a família do milagre. O carro acabou. Estava eu, a minha esposa, minha sogra, meu sogro e o irmão dela. Todo mundo saiu inteiro. Todo mundo saiu sem um arranhão. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas nós confiamos que o Senhor estava conosco, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E é o Senhor que vem nos guardando, é o Senhor que vem guardando os seus filhos. E um dos vales, irmãos, que hoje causa maior desconforto, causa tristeza, é o vale financeiro.
E muita gente passa por esse vale. Além do vale da doença, o vale da sombra da morte, mas um dos vales mais difíceis para o cristão aprender a passar é o vale financeiro. Irmãos, eu vim meditando na palavra. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para aqueles que são filhos de Deus. E dentre uma dessas promessas, eu comecei a buscar e eu falei: Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o extraordinário do Senhor na minha vida. Eu quero viver uma prosperidade que não é somente a prosperidade financeira, mas eu quero viver uma prosperidade em todas as áreas da minha vida. Me dá o segredo, Senhor. Aí, eu meditando na palavra, Salmo, número 1, versículo 1 até o versículo 3, diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Já começa assim. Antes, olha só, irmãos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O que me dá prazer? Me dá prazer comer uma comida boa? Me dá prazer vestir uma roupa boa? Me dá prazer ir para algum lugar? Eu tenho que começar a sentir prazer lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Não é só simplesmente ler. A Bíblia está dizendo assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Meditar. Você leu e começa a meditar. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo dará os seus frutos, e as suas folhas não murcharão, e tudo quanto ele fizer será abençoado. E tudo quanto ele fizer será abençoado. Eu olhei para os céus e falei: glória a Deus. Está aí a resposta que eu precisava. Está aí a resposta que muitos procuram. Aí o Senhor falou assim: volta, vai lá em Josué capítulo 1. O que o Senhor falou para Josué? Josué, esforça-te, tem bom ânimo, mas olha, medita no livro dessa lei. Tem cuidado para fazer tudo o que está escrito. Procura fazer, trazendo para a linguagem de agora. Procura fazer, tenta fazer tudo que está escrito aqui na lei, e tu será bem sucedido. E aonde quer que tu pôr o pé, vai ser abençoado. E tudo quanto você fizer vai ser abençoado. E às vezes a gente fica procurando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e a resposta está na Bíblia. E a resposta está na palavra. E nós estamos passando por esses vales, e a palavra de Deus diz, sabe por quê, irmãos? Porque a gente não conhece o poder de Deus. Porque quando a gente conhece o poder de Deus, a gente não limita Deus nas nossas vidas. Deus tem o poder para curar, Deus tem o poder para restaurar, Deus tem poder para libertar, Deus tem poder para transformar as nossas vidas. A gente só não pode limitar o poder de Deus nas nossas vidas, irmãos. Nós não podemos viver no automático, nós não podemos continuar vivendo o mais do mesmo. Nós temos que começar a viver uma vida a qual a gente começa a ter o Senhor como centro das nossas vidas. Nós estamos falando esse mês do Espírito Santo. Olha só, irmãos, o privilégio que nós temos de ter Deus habitando em nós. Para que privilégio maior que o cristão pode ter? Saber que Deus está habitando em nós. E detalhe, Romanos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. Irmãos, olha só o quanto isso é forte. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E nós temos um
que intercede por nós, que está em nós, que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus está lá, intercedendo por nós, e o Espírito Santo está aqui, intercedendo por nós. O Espírito Santo está em nós. Quando a gente começa a compreender certas coisas, a nossa visão ela começa a ser aberta, e o Espírito Santo começa a transformar a forma que a gente vê as coisas. É por isso que tem muita gente que vive, irmãos, quando você pega a pessoa, você fala assim, nossa, a pessoa está tão assim com o Senhor, ela está tão radiante, porque ela entendeu que Deus pode operar todas as coisas, que na mesma hora que eu posso estar passando pelo vale da doença, que eu posso estar mal, eu posso levantar a minha voz, igual eu fiz. Senhor, eu não aceito mais sair daqui desse jeito, eu não vou ficar morrendo aí na rua não. O Senhor pode me curar, e eu sei que o Senhor pode, e eu sei que o Senhor quer, porque o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. E detalhe, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor, falando para Jeremias, capítulo 1, diz assim, ó, Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. O Senhor tem compromisso com a palavra. Quando nós meditamos na palavra, quando nós somos conhecedores da palavra do Senhor, nós começamos a orar da forma, irmãos, que nós começamos a apresentar para o Senhor a palavra dele. Senhor, a tua palavra me diz que se eu crer, eu vou ver a tua glória. Senhor, a tua palavra me diz que tudo quanto eu pedir ao Pai, em nome do Filho, crendo, eu vou receber. É a palavra de Deus. Não é uma pregação sensacionalista, não, de eu chegar aqui, comover os irmãos, não vou comover os irmãos. Não, é a palavra de Deus que impacta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que muda. O pregador, ele é só um instrumento. E quando a palavra de Deus nos afirma que se a gente permanecer fiel ao Senhor, aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Se nós permanecermos fiéis, se nós permanecermos buscando ao Senhor, nós iremos ver a nossa vida sendo transformada, irmãos. Eu comecei a entender que tem certos projetos que Deus vai nos permitindo passar, Ele vai nos ensinando. Mas o cristão, que ele vive o tempo todo, lá, só no superficial, a vida, desculpa a expressão, irmãos, mas é o certo. Vivendo uma vida medíocre, ele está errado. O cristão não foi feito para viver uma vida medíocre. Ele tem que viver uma vida, ele tem que viver o extraordinário de Deus. E quando eu estou falando isso, irmãos, eu não estou falando só em dinheiro não, irmãos. Dinheiro é o mínimo. Quando eu falo dinheiro é o mínimo, é o mínimo mesmo, sabe por quê? Tem gente aí que é pobre, que ele só tem dinheiro. Felicidade passou longe, uma família estruturada passou longe. Ele deitar a cabeça no travesseiro e poder ter paz, isso aí não tem preço, irmãos. Você poder viver uma vida com Cristo, uma vida diferenciada, você poder ter a alegria da salvação, você entender que a maior da tua alegria é saber que Deus habita em você, que Deus te resgatou, que Deus te tirou do lamaçal do pecado e hoje escreveu o teu nome no livro da vida. Isso é motivo para o cristão estar toda hora dando glória a Deus. Isso é motivo para a gente não se entristecer. Saber quando Deus está no controle. Senhor, eu sei que eu estou passando, tem momento que está difícil, tá, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o controle não fugiu das suas mãos. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o Senhor não vai me deixar. Esse vale não é para mim ficar aqui. Esse vale é para o Senhor me ensinar. E eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender porque eu quero sair dele. Eu não quero continuar desse mesmo jeito. E quando a gente aprende aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor, olha, aí. Uma das coisas que o cristão precisa fazer, irmãos, quando ele está no vale, eu anotei
6 coisas que o cristão deve fazer. São 6 ferramentas que ele tem que começar a trabalhar na vida dele. Já estou finalizando. 6 ferramentas. Primeiro, oração. Leitura da palavra. Ele tem que buscar o Senhor. Ele tem que ressignificar. E quando eu falo ressignificar, eu comecei a trazer essa palavra para dentro da minha vida, para usar ela. A gente ressignificar. Você para para pensar. Aí você começa a ressignificar tudo aquilo que você vem passando. Só não estava na ordem, mas jejum. O cristão tem que se fortalecer. O cristão tem que fortalecer, porque a nossa carne, a Bíblia diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo está pronto para te ajudar. Já estendeu a mão. A Bíblia nos ensina que Ele já nos abençoou. Ele não vai, Ele já abençoou. Nós já somos abençoados. Não precisa você ficar, Senhor, me abençoa, Ele já te abençoou. Agora é com você. Tem coisas que não depende só do Senhor, não depende só do Espírito Santo, depende de você. Você precisa mudar, você precisa tomar uma outra postura, e dentro dessa postura é onde o Senhor quer agir, dentro do seu posicionamento. E o que o Senhor tem esperado de hoje, dos cristãos de hoje, é posicionamento, irmão, é mudar. Hoje o pastor ainda brincou comigo na hora que eu cheguei ali. Ele falou assim, você está a caráter da Indizes. Eu acho que eu estou de camiseta e geralmente eu estaria aqui de... Irmão, é sério, eu não estaria pregando aqui se eu não tivesse de terno. Mas aí a gente começa a mudar, a gente começa a olhar e falar assim, não é o terno. Se eu não for para o joelho, se eu não for para a madrugada, se eu não for meditar, se eu não for buscar, não adianta, meu terno não vai vir aqui pregar. Se eu não mudar a minha postura, se eu não mudar a minha conduta, não vai adiantar, irmãos. Então eu preciso mudar. Eu preciso assumir uma outra postura. E isso tem que sair. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se coloca de pé, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quarta profética. Nós temos a maior profecia, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem nos dizendo: se permanecer fiel, receberá a coroa da vida. Se permanecer fiel, receberá uma pedrinha branca que tem o seu nome escrito, que só você e o Senhor vai saber esse nome. Se permanecer fiel, o Senhor te colocará como coluna. Se permanecer fiel, herdarás o reino dos céus. Olha o tanto de promessa. Isso são palavras proféticas que o Senhor lançou sobre as nossas vidas. Isso são palavras que nós devemos tomar posse dessas palavras e começar a nos posicionar para que nós possamos herdar o reino dos céus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero fazer um convite.